Olá, bem-vindo a todos e todas para mais uma aula aqui do nosso Projetos Integradores. Eu sou o professor René Moreira e estou aqui com vocês para a nossa aula de hoje, a nossa aula de número 2. Objeto de conhecimento, a música como forma de manifestação social. Detalhamento, área de matemática e suas tecnologias. Quanto tempo os estudantes da sua escola passam diariamente ouvindo músicas? E quais são os gêneros mais ouvidos? A área de ciências da natureza e suas tecnologias. Quais as consequências à saúde auditiva relacionadas à poluição sonora e ao volume excessivo de músicas através de fones de ouvido? A área de ciências humanas e sociais aplicadas. Quais as tradições musicais da sua comunidade e da sua família ao longo do tempo e no espaço geográfico em que vivem ou viveram? É isso aí, pessoal, e vamos para a nossa aula. É isso aí, olha que palco, olha que cenário, olha que ambiente é esse que nós estamos. Quer dizer que a nossa aula hoje, olha, vai fluir. Por quê, professor? Justamente por isso aqui, olha, a música como forma de manifestação social. Isso tem tudo a ver com a nossa vida, pessoal. A música expressa a cultura de um povo, junto com os costumes, hábitos e expressões artísticas, e constitui a manifestação cultural de um povo que se forma a partir de processos históricos e sociais, fazendo com que cada povo tenha sua especificidade e identidade. É isso. A música trabalha a identidade de um povo. Vamos comigo aqui esse texto que eu preparei para vocês. No nosso contexto cultural na sociedade, a música está diretamente ligada ao encadeamento de emoções. As composições podem nos suscitar alegria ou tristeza, euforia ou paz de espírito. O espectro emocional é vasto e pode unir diversas pessoas em um contexto social através de um mesmo sentimento, do tropicalismo brasileiro ao punk londrino, por exemplo. Então, a música é isso, é esse misto de sentimentos e sensações que isso termina, tanto sai de nós, como termina voltando para nós. E para isso, pessoal, para nós entendermos essa música, organizando, né, toda a nossa identidade, a identidade cultural de um povo, eu convidei aqui um amigo professor para dar embasamento a esse pensamento. Vamos comigo aqui. A importância da música na vida social das pessoas é reconhecida por muitos pesquisadores como uma modalidade que desenvolve a mente humana, promove o equilíbrio, proporcionando um estado agradável de bem-estar, facilitando a concentração e o desenvolvimento do raciocínio, em especial em questões reflexivas voltadas para o pensamento. Vocês perceberam como a música é intrínseca a nós mesmos? Como a música, ela não é algo externo, é algo que flui de nós e é algo que traz assim uma bonança para o ser humano, para o que compõe, para o que canta, para o que ouve, mas não paramos por aqui. Aí, vamos dar continuidade aqui a essa fala do professor Dário. Vejamos aqui sobre a música ainda. A música nos grupos sociais é um comportamento socialmente aprendido que possibilita uma forma simbólica de comunicação na inter-relação entre indivíduo e grupo. Destaca-se entre esses aspectos o poder da música como instrumento de tribalização, funcionando como objeto socializante na formação de grupos. Interessante, né, pessoal?
Como eu falei, a música não está alheia a nós de forma alguma. A música ela tem esse poder, esse papel de socializar. Como bem foi dito pelo professor Dário, a música ela é socializante. Ela mexe conosco, ela nos coletiviza, nos socializa, faz com que, a partir dela, flua justamente denúncias, críticas, é um grito social. Seja uma manifestação, uma propagação do bem, certo? Ou mesmo para resolver alguma coisa, que aí seria a denúncia, ok? Mas antes de entrarmos nessas questões propriamente dita, vamos entender também a música a partir dos nossos ouvidos. Pois é, quem ouve música faz muito bem, mas e se ouvir num som muito alto? O que isso tem a ver com a nossa realidade física? E aqui eu estou falando diretamente desse órgão sensorial aqui nosso, que é o ouvido. Vamos lá comigo. Como ouvimos o som? A cóclea, vocês já ouviram falar da cóclea? O nome é estranho, né? Mas é interessante. Está dentro de nós e é no formatozinho ali de um caracol. Vamos lá. A cóclea é a porção anterior do labirinto. O labirinto, a gente sempre escuta falar, né? Tem até o filme, o Labirinto de Fauno, em que as pessoas se perdem. Na mitologia grega também fala-se sobre o labirinto, né? Mas aqui o labirinto é uma parte interna, bem interna aqui do ouvido, do nosso ouvido, né? E a cóclea, ela é essa região aqui. Vejam que aqui está o ouvido. E a parte que nós vemos é o externo, a orelha. A orelha é o ouvido externo, né? E dentro dele, fazendo essa caminhada, lá nós vamos encontrar, como vocês bem veem aí, nós vamos encontrar um caracol, né? Esse formato de caracol é o que chamamos de cóclea. Ela é altamente sensível ao som. Vocês vão perceber. Vamos fazer a leitura comigo. A cóclea é a porção anterior do labirinto, localizada na região do ouvido interno. Olha aqui, ouvido interno, certo? Com aspecto similar à concha de um caracol, responsável pela função auditiva. E aqui eu vou colocar responsável, aqui eu vou sublinhar, porque ela é totalmente responsável daqui, quando o som chega nessa região do nosso ouvido, que é a região interna, o ouvido interno, é enviado essa informação para o cérebro, ok? E aí o cérebro é que vai saber que som é aquele, se é um assovio, se é uma fala, a buzina de um carro, uma gritaria, ok? Um choque aí de carro na rua, né? Um acidente, coisa desse tipo. Continuemos. Curiosidade. A cóclea ela é formada por aproximadamente 15 mil células. Essas células têm o nome de células ciliadas. Por que isso, né, pessoal? Elas vibram de acordo com o estímulo sonoro. E aqui vocês vão, se quiserem ver vídeo, né, adentrar nesse conhecimento, fiquem à vontade. No YouTube tem bastante, né? A função das células ciliadas é isso aqui, a vibração. Elas vibram quando recebem o som e mandam essa informação para o cérebro. E aí sim, nós vamos saber que tipo de informação é essa. Que tipo de som é esse? Melhor do que a palavra informação, né? Uma vez essas células danificadas, lembrem-se, elas nunca mais voltarão à função primordial. Então, isso daí vai levar... O que vai fazer conosco? Vai nos levar à surdez. É um problema seríssimo, né? As ondas eletromagnéticas são manifestações físicas de uma onda sonora através do ar, que se propaga de um alto-falante para o ouvido humano. E aí você diz, professor, e o que poderia ser exemplos, né, de ondas eletromagnéticas? São ondas de rádio, de micro-ondas, ondas infravermelhos, luz visível, ultravioleta, raio-x, raio gama. Tudo isso, pessoal, compromete, ou tudo isso, né, termina sendo as ondas eletromagnéticas. E elas estão passando diariamente, ok? Aqui por nós, em todos os lugares, principalmente quem mora em cidades grandes.
Elas sempre estão aqui, são invisíveis, ninguém vê, né? Sempre estão passando por nós. A cóclea é a responsável em receber essas ondas eletromagnéticas. Ela é a estrutura que transforma as ondas sonoras em impulsos elétricos que são enviados ao cérebro. Olha aí. Possibilitando a interpretação dos sons, ou seja, que tipo de som é esse? Né? Seria o canto dos pássaros? Seria o tambor em alto som? Né? Seria um show de rock? Então, ao receber a cóclea, ela envia esses sons aos cérebros, né? Eles já vão aí como impulsos elétricos e ali eles são decodificados pelo cérebro, dizendo de onde vem e o que é. Ok? Continuemos. A poluição sonora, ela pode causar depressão, estresse, insônia, perda de audição, agressividade, perda de atenção e concentração, perda de memória, dores de cabeça, aumento de pressão arterial, cansaço, gastrite e úlcera, além de queda de rendimento escolar e também a queda do rendimento laboral, ou seja, o seu trabalho começa a despencar, a não ter um bom rendimento no trabalho. Vocês percebem como a poluição sonora, interessante, é algo que a gente não vê, né? Uma poluição visual está ali diante de mim, né? Está na rua, bastante lixo, bastante cartazes nas paredes, mas a poluição sonora nós não vemos, mas nós ouvimos. E às vezes, porque não é algo que se vê, nós ignoramos. Mas vocês viram aqui? Acompanharam aqui comigo os reflexos no nosso corpo, seja no físico, seja no emocional, no psicológico, né? A depressão, o estresse, a insônia, perda de memória, pressão arterial, cansaço, gastrite, né? Queda do rendimento escolar. Olha o tanto de problema que ocasiona quando nós estamos submetidos a altos sons, ok? Tenho mais aqui um vídeo para vocês, preparei mais um, ou melhor, preparamos, né? É uma equipe que organiza essa aula, para a gente entender sobre esse processo dos sons que nós ouvimos e é recebido aqui pela cóclea. Vamos lá comigo. Eu sou o professor Dyson Jardim e vamos conversar um pouco o quanto tempo as pessoas passam ouvindo música. Segundo dados do Spotify Brasil, o tempo médio de uso da plataforma pelos usuários brasileiros durante esse ano foi de 104 minutos por dia. Os brasileiros ouviram mais de 200 milhões de horas de música no serviço, o equivalente a 23 mil anos. O levantamento feito entre março e maio de 2018 expõe que 90% dessas crianças e adolescentes ouvem as canções preferidas todos os dias. Entre todos eles, 71% fazem isso por 3 horas ou mais e 93,6% ouvem as playlists em smartphones. Além disso, 72% admitiram que têm esse hábito na escola e 89,5% fazem provas, lições de casas, trabalhos acompanhados de uma trilha sonora. Os números dessa realidade revelaram uma vasta bagagem cultural. Os estudantes listaram 2,7 mil músicas, de 1,5 mil artistas e foram citadas mais de 4 mil vezes. Desse montante, 63% das canções são nacionais e a preferência, na qual se pôde apontar mais de um ritmo, foi o rap, 69%, o funk, com 68%, o pop internacional, com 58,6% e o sertanejo, com 57%. Então, você tem que prestar atenção também, além de gostar das músicas, na sua saúde auditiva. Em resumo, o que é que nós descobrimos aqui? Que o brasileiro escuta muita música. Muitos sons passam pelos ouvidos do brasileiro. E aí, qual a altura que está tudo isso, né? Realmente esse vídeo aí foi altamente comprometedor, mostrando o quanto nós ouvimos músicas, né? Quanto tempo?
você e os estudantes de sua escola passam diariamente ouvindo músicas e quais são os gêneros mais ouvidos? É uma boa pergunta, né? Vamos lá comigo, compreender isso aqui. Abusar dos fones de ouvido ao ouvir música ou ver vídeos pode prejudicar seriamente a nossa audição. Seriamente, viu? Usá-los por muito tempo em alto volume estressa as células da orelha. Que células são essas, professor? As células ciliadas lá na cóclea. E pode levar progressivamente a perdas auditivas irreversíveis. Ou seja, fica surdo e não volta mais a ouvir. É um problema sério, né? Quais as consequências? A saúde auditiva, relacionadas à poluição sonora e ao volume excessivo de músicas através de fones de ouvido? É uma pergunta que persiste. Vamos aqui comigo a esse vídeo de novo. E quais são os prejuízos à audição quando expostos a ações muito intensos? As pessoas começam a perder a audição quando são expostas por períodos prolongados e repetidos. Ações que têm volumes a partir de 85 decibéis. Isso equivale ao ruído do liquidificador. Lembra em casa o barulho que o liquidificador faz? Pois é, a morte das células auditivas, ela é lenta e assim irreversível. Então você tem que prestar muito atenção quando fica expostos a esses volumes muito altos. Perceberam aí, pessoal? A morte é lenta, a gente nem percebe, vai ficando surdo sem perceber. Irreversível. E não volta mais. Uma vez que essas células ciliadas, elas morrem, elas caem ali dentro da parede auditiva na cóclea, então a gente vai ficando surdo, 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 até não ter mais volta. Triste, né? Cuidado, a partir de 85 decibéis é um problema seríssimo, está ali com fone de ouvido às alturas, tem que baixar, ok? Continuemos aqui com esse texto. O que o barulho em excesso pode causar à audição humana? Música muito alta, buzinas, fones de ouvido e fogos de artifício podem prejudicar a audição. Tudo isso, pessoal, pode prejudicar e muito a audição. Isso ocorre, segundo a Associação Brasileira de Otorrinolaringologia, a ABOR, né? Porque o som alto, ele lesa. O que é lesar? Destruir as células sensoriais auditivas, podendo provocar o quê? Lá dentro do nosso ouvido? Zumbidos e distorções sonoras. Você pensa que é uma coisa e a outra. E até a perda da audição. Lembra da irreversibilidade? É a perda da audição, a surdez. Você vê a cor da água poluída e se recusa. Nós, né? Não vou dizer você, nós vemos a cor da água poluída e recusamos a beber aquela água poluída. Diante do ar contaminado, nós também nos prendemos a respiração e não queremos sentir aquele cheiro, né? Nos afastamos ali do ar contaminado, não é isso? Por quê? Porque são coisas visíveis. Com o barulho é diferente. Embora perigoso, não é encarado como tal, como é a poluição que eu falei aqui anteriormente, né? Um lugar barulhento dificilmente espanta alguém. Às vezes nos sentimos mal, mas não espanta tanto quanto a poluição sonora, a poluição visual ou uma água totalmente poluída. O pesquisador da UNB, Armando Maroja, especializado em acústica ambiental, ele afirma que a poluição sonora é um mal invisível. Além de ser irreversível, é invisível, né? E aí, vamos atentar para o que diz o pesquisador. Vamos lá. E quais são os cuidados que devemos ter com o ruído? Eu vou mostrar agora para vocês um conjunto de dados que mostra a escala de decibéis ali do que nós fazemos no nosso dia a dia. Veja aí. Tá? Uma conversa normal, nós já estamos falando ali a 60 decibéis. Quando você está com o volume máximo do MP3 no ouvido, você já está ali em torno de 105 decibéis. Você vai se divertir numa boate, em um bar, o volume ali já é de 110 decibéis. E se você estiver ali numa torcida, né, de um jogo de futebol e for usar uma vuvuzela, já é 120 decibéis.
E os fogos de artifício que são ali lançados, né, quando esse time ganha, já vai a 150 decibéis. Então, preste atenção que no nosso dia a dia, nós já estamos expostos a vários decibéis e devemos ter cuidados com aquele que nós podemos controlar, pensando na nossa saúde auditiva. Perceberam aí? Nós, 60, 70 decibéis, está bem. Lembra do barulho do liquidificador, 85 decibéis. Daí para cima, altamente prejudicial, ok? Vamos lá comigo a esse texto. Ouça música sem prejudicar a audição. Confira algumas dicas para evitar o problema. Prefira fones de ouvido que ficam externos à orelha e não aqueles que são colocados lá dentro, pessoal. Quanto mais longe do conduto auditivo está a fonte de som, melhor. Então, aqueles que penetram o ouvido, vai ficar lá no ouvido médio, não é bom, é melhor aquele externo, né? Aquela caixinha aqui de um lado e outro da sua orelha, tá certo? Os fones de ouvido do tipo externo são os mais recomendados, pois eles ajudam a diminuir os riscos da perda auditiva se utilizados de forma correta. Ponto 2. Cuidado com o volume. Use o volume sempre na metade da graduação máxima do aparelho. Nunca atinja mais do que 80 decibéis, por exemplo. Ok? Se o aparelho te dá até 100%, use 50%, está ótimo. O ideal é conseguir ouvir a música e os sons externos ao headphone, né? Se a música impede de ouvir os sons externos, significa que está alta demais. Você tem que ouvir o barulho externo do contexto em que você está. No ponto 3, escolha sua música preferida. É claro que tendemos a aumentar o volume quando uma música de que gostamos muito começa a tocar. Claro, eu também faço parte disso. Eu quero ouvir a música que eu gosto mais alta, né? Mas não se esqueça de diminuir o som depois que a música acabar, para não se acostumar a ouvir no volume mais alto, ou altíssimo, né? E o ponto 4, dê um descanso aos seus ouvidos. A cada hora de música ouvida no fone, o recomendável é passar 10 minutos sem estar ouvindo nada. Aliás, sem ouvir nada não pode, né? Ouvir o ambiente externo, né? O do contexto, ok? O repouso auditivo também serve quando vamos a um show com música alta ou ficamos expostos a um som muito alto em um determinado dia. Evitar ficar 2 dias seguidos expostos a ruídos altos ajuda a descansar, evitando que o dano auditivo se torne permanente. Eu sei que é complicado, né? Passar 2 dias sem ouvir, né? Mas façam bastante intervalo entre ouvir uma música e outra. Isso ajuda o seu ouvido, ok? Como a música influencia a identidade e a linguagem presentes na sociedade? Que pergunta, né, pessoal? Vamos à resposta dessa pergunta? A música era e continua sendo um meio de expressão social. Do jeito que eu falei no início, a música não veio do nada. Ela é uma construção social. Através dela, da música, pode-se fazer críticas, manifestações de alegrias, tristezas e demais sentimentos. Ela demonstra um determinado estado emocional para as demais sociedades envolvidas. Qual a influência, então, que a música pode oferecer para a sociedade? Qual, pessoal? A música é uma das formas de expressão da cultura popular que exerce uma importante função na construção de identidades na sociedade moderna. Sabemos que a música está todo o tempo construindo a nossa vida, construindo ou ela está trazendo o ritmo da sociedade ou ela está ajudando a construir. A música, ela conseguiu quebrar a barreira das diferenças. Olha que interessante, né? Das diferenças culturais, possibilitando o quê? Novas práticas sociais. É isso aí, a música tem esse poder. Por exemplo, nós vimos, isso que eu acabei de ler aqui para vocês, o período da ditadura militar no Brasil. Será que as músicas da MPB não favoreceram isso, né? Possibilitando novas práticas sociais? Claro que só favoreceram as músicas daquele período, né? Bom, continuemos. Todos nós somos frutos da música, e como sendo frutos da música, é necessário entender o processo social da música, ok? Continuemos comigo aqui nesse texto. A música brasileira mistura elementos de várias culturas, principalmente as chamadas culturas
formadoras, que eram as dos colonizadores portugueses, dos africanos e dos povos originários. Olha, nós temos 3 povos aqui. Os portugueses trouxeram sua cultura, claro. Quando chegaram aqui homens e mulheres escravizados, os africanos também, e os povos originários, que já moravam nessas terras, também já tinham sua cultura. A junção de tudo isso, né, ocasionou o que nós temos hoje, toda uma diversidade musical. Interessante, muito bonito, né? A música do Brasil se formou a partir da mistura de elementos europeus, africanos e indígenas, trazidos pelos portugueses, africanos e pelos povos originários, que habitavam justamente o chamado Mundo Novo. Muito interessante, né, essa descoberta e buscar esse conhecimento, porque isso faz com que nós queiramos ser mais brasileiros e tenhamos a nossa própria identidade. A nossa identidade é essa mesclagem, essa mistura desses povos, né? A partir da música, né? Nós temos uma diversidade enorme cultural, e a música é uma delas. Voltemos aqui ao texto comigo. Como podemos definir a cultura musical no Brasil? A cultura musical no Brasil pode ser descrita através de uma palavra: diversidade. A partir dos povos originários, dos brancos, sobretudo os portugueses, e dos povos africanos. A dimensão do país permitiu que cada região desenvolvesse os seus costumes de forma única, criando um leque infinito de culturas e, principalmente, de gêneros musicais. Isso é que é bom, né, pessoal? Olha aí, a mistura de tudo terminou gerando isso aqui, muitos gêneros musicais. E aí nós temos o forró, né? Nós temos o pagode, temos a lambada, olha aí o carimbó, temos a dança do boi, coisas do Brasil como todo e gêneros musicais bem daqui da nossa realidade do norte do Brasil, do Amazonas, ok? Então, isso é super importante ter conhecimento. Porque o que é isso, professor? Senão a nossa própria história. É a nossa história. Nós não conseguimos fugir da nossa história. E a música, ela revela esse traço histórico. E aí entra todo o ritmo. É a música religiosa, a música gospel, certo? Outras músicas de caráter já bem moderno, contemporâneo, como o forró sertanejo, né, o batidão, tudo isso, né? Tudo isso são frutos dessa mesclagem, ok? Bom, vamos concluir esse assunto? Na nossa conclusão, olha o que temos aqui. Quais as tradições musicais da sua comunidade e da sua família ao longo do tempo e no espaço geográfico em que vivem ou viveram? Por que vivem ou viveram, professor? Porque nós não somos uma composição apenas do momento. Nós somos uma composição, um aglomerado de sabedorias, de vivências dos nossos ancestrais. Então, o que nossos avós trouxeram ou nos deixaram compromete com o tipo de música que nós cantamos, dançamos, apreciamos hoje. Então, tudo é um apanhado, e esse apanhado se manifesta nos nossos gostos musicais. Tá certo? É isso aí, pessoal, e aqui eu finalizo esse assunto.